Retomados os trabalhos, peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Autógrafo. Vereadores Pastor Kennedy Marques. Presente. Rodrigues. Presente. Kiyoshi Hirakawa, presente. Dizão. Presente. Túlio Camargo. Presente. Professor Giovanni. Presente. Rafael da Ípica. Presente. Biula. Abner Segura. Bruno Tan. André Dobar. Presente. Paulo Marrom. Presente. Zé da Vaca. Presente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos. Autógrafo no 3.808/2019, redação final. Assunto: projeto de lei número 20/2019-L, substitutivo ao projeto de lei número 42/2019, que cria a Fundação Cultural de Mairinque, FCME. Autor Mesa. Uma questão de ordem, eu peço aos senhores vereadores para que possam aprovar esse autógrafo que ficou para acertar algumas coisas desse projeto de lei. Então, no caso, seria só o autógrafo para acerto do projeto, ok? Em votação, o autógrafo 3808/2019. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o autógrafo 3808/2019. Peço ao secretário que dê continuidade. Projeto de lei número 40/2019 institui o plano diretor do município de Mairinque e dá outras providências. Autor prefeito. Em discussão, projeto de lei 40/2019 com as suas emendas. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação, primeiramente, as emendas. Peço ao secretário, ou vamos colocar em votação. Emenda por emenda. Vai colocar em discussão cada emenda, senhor presidente? Vou colocar agora. De ordem. Ok? Em discussão, a emenda 53/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovada a emenda 53/2019. Em primeira discussão. Em votação, a emenda 54/2019. Aqueles que são favoráveis... Peça a palavra, senhor presidente. Já? Na verdade, vereador Túlio, no começo da fala eu coloquei em discussão os projetos com as emendas. Aí ninguém se... Por isso que nós estamos partindo para as votações, tá? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu peço o arquivamento dessa emenda. 54/2019. Isso. Em discussão, arquivamento da emenda 54/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o arquivamento da emenda 54/2019. Deixa. Em votação, a emenda 55/2019. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovada a emenda 55/2019.
Em votação, a emenda 56/2019. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Aprovada a emenda 56/2019. Não, já está em volta. Já teve audiência. Foi feita audiência pública nos bairros. Questão de ordem. Boa noite ao pessoal da Porta do Sol. Gostaria que todos vocês estivessem todas as segundas-feiras aqui. Bom, foi feita audiência pública em todos os bairros, foi feita 2 audiências públicas na Câmara Municipal e não houve comparecimento de vocês. Em uma audiência pública houve um comparecimento, uma pessoa. Bom. Como eu falei com algumas pessoas hoje, foi feito a questão de regimento interno, precisa ser feita uma inscrição até a outra quinta-feira passada para que vocês pudessem usar a tribuna livre hoje. É permitido o uso da tribuna, regimentalmente, desde que há uma inscrição. Mas a emenda foi colocada quinta-feira, já prevendo que a gente não se pronunciar. A emenda foi colocada quinta, então como é que vai conseguir falar se foi colocada quinta à noite? Não tivemos tempo hábil para entrar com requerimento. O requerimento não se entra, né? Vocês podem, na verdade, usar a tribuna livre para poder se pronunciar. Ok? Ou nós continuamos. Haverá segunda discussão, então ainda existe esse tempo hábil para que vocês possam fazer isso. Sim, da própria emenda. Nós estamos na primeira discussão da emenda. Exatamente. Senhor presidente, Eu sei. Eu sei. ou suspende a sessão ou continua. Ok, então não consegue. Eu preciso tocar. Haverá a segunda discussão dessa emenda na próxima semana e vocês podem utilizar a palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Só para contribuir, você me dá uma questão de ordem. Questão de ordem. Moradores do Porta do Sol, eu fiquei em sobre esse tema, me abordaram aqui. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem. Ou o senhor suspende a sessão por 5 minutos, certo? Vamos dar continuidade à sessão. Senhor presidente, só deixa eu Já foi terminar minha votada, questão de ordem, já foi votada a emenda, tá a primeira discussão, já foi votada a emenda, que havia a dúvida, o pessoal da Porta do Sol. Haverá a segunda discussão na semana que vem, e aí o pessoal pode se Senhor pronunciar. presidente, então, justificativa de voto? Não, já passou. Já passou? Já Eu passou. posso continuar a questão de ordem? Já passou, vereador. Não, eu pedi questão de ordem. Não, tudo bem. Bom, calma, vereador. Se controla. Calma. Então, Vereador Rafael, questão de ordem é um questionamento, por favor. Pode ficar à vontade.
senhor poderia Gostaria- abrir um espaço na próxima sessão para um representante que defenda e um representante Eles possam se inscrever, e um não tem problema, não. representante- Regimentalmente pode acontecer. e um representante que defenda a aprovação e a rejeição. Tudo bem, Cabe não a tem eles problema. agora se organizar. Exatamente, é isso mesmo. Em votação, a emenda 57/2019. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovada a emenda 57/2019. Em votação, primeira discussão, a emenda 58/2019. Em votação, aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovada a emenda 58/2019. Em votação, a emenda 59/2019. Aqueles que são favoráveis Pela permaneçam como ordem, estão. senhor presidente. Pela ordem. Como as duas emendas, 59 e 60, elas não estão no site, eu gostaria que fossem lidas. Peço ao secretário que faça a leitura das emendas. Emenda número 59/2019 ao projeto de lei número 40/2019. O inciso 3 do artigo 63 do projeto de lei número 40/2019, de autoria do Executivo Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 63, inciso 3, modernizar, equipar e aumentar o efetivo da Guarda Civil Municipal. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, tal modificação se faz necessária para garantir o aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal, que hoje é atual com poucos guardas. Conto com a aprovação de mais esta propositura, uma vez que é medida de segurança pública. Vereador Túlio Camargo. Emenda número 60/2019. O parágrafo 10º do artigo 44º do projeto de lei número 40/2019, de autoria do Executivo Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 44, parágrafo 10º, somente será permitida a instalação de campings com permanência de curto prazo, sem fins habitacionais e com autorização prévia da Prefeitura. Justificativa: modifica-se este para que apenas os campings instalados para fins habitacionais, aqueles de longos períodos de permanência, fiquem proibidos, permitindo somente que campings de curtos períodos possam ser instalados no território municipal com autorização prévia da Prefeitura. Vereador Túlio Camargo. Em votação, a emenda 59/2019. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovada a emenda 59/2019. Em votação, a emenda 60/2019. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovada a emenda 60/2019. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 40/2019. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Precisava conversar, por ser um projeto de minha autoria. Não. Ah, desculpe, Comissão. Desculpe. Tá certo, pode. Em discussão, ou em votação, projeto de lei 40/2019. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei 40/2019. Senhor presidente, esse projeto de resolução 12 de Questão minha de ordem. autoria, eu gostaria de conversar com os vereadores antes de entrar em aprovação. Gostaria aí de pedir 10 minutos aí para mim poder... Não, 5 é pouco. Ele é extenso, então eu preciso de 10 minutos para conversar com vocês. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu gostaria que
a emenda 56 fosse proclamado novamente. Isso, a quantidade de votos favorável e contra, por favor. Emenda 56, aprovada por 10 votos a 3. A sessão está suspensa por 10 minutos. Retomados os trabalhos, peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadores Pastor Kennedy Marques. Presente. Rodrigues. Presente. Kiyoshi Hirakawa, presente. Dizão. Presente. Túlio Camargo. Presente. Professor Giovanni. Rafael da Ípica. Biula. Abner Segura. Bruno Tan. André Dobar. Presente. Paulo Marrom. Zé da Vaca. Presente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de resolução 12/2019, autor, vereador Abner Segura. Assunto: altera a resolução 263/94, regimento interno, dispondo sobre a votação das emendas. Em discussão, o projeto de resolução número 12/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o projeto de resolução número 12/2019. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos os senhores vereadores, público presente, senhores internautas, desejando a todos uma ótima semana.